A pergunta 406 do Livro dos Espíritos está falando sobre sono e sonhos. Aliás, não só ela, não é? A emancipação da alma é o tema deste capítulo, o capítulo 8º, da segunda parte do livro. Desde a pergunta 400, nós estamos tratando do sono e dos sonhos. A pergunta 406, ela é bastante interessante. Kardec coloca a seguinte situação. Você sonha com alguém que está vivo, não é com um defunto, com alguém que já morreu. Alguém que está vivo, você conhece, ou porque trabalha com essa pessoa, ou porque convive com ela, ou porque sabe que ela está com alguma dificuldade, ou porque você gosta dela, ou está com raiva, não importa. Você sonha com alguém que está vivo. E você sonha, normalmente, no período em que todo mundo está dormindo. Portanto, você está com o seu corpo adormecido, e essa pessoa, a princípio, estaria também no horário em que estaria dormindo. Mas você sonha com uma pessoa que está viva, que nós conhecemos perfeitamente. Não é alguém que você viu assim, de longe, que tem um jeitão, você não sabe muita coisa da vida dela. Você conhece essa pessoa. Mas você sonha com ela realizando atos em que elas não pensam de maneira alguma. Quando isso acontece, isso é efeito da nossa imaginação? Vamos para ilustrar, imaginar que você tem um amigo que é corintiano roxo, bem roxo, ou para adequar ao time, bem preto, bem daqueles preto e branco. E você sonha com ele na torcida do Palmeiras, torcendo para o Palmeiras, né? Feliz que o Palmeiras ganhou. Você conhece a pessoa, você sabe que ela não é palmeirense. Então Kardec pergunta, quando isso acontece, que você sonhou com alguém que você conhece, e essa pessoa está fazendo alguma coisa, que você tem certeza que ela não estaria pensando em fazer, isso é um efeito da imaginação? Isso é você que imaginou que ela estava lá na torcida do Palmeiras, você que tomou umas pingas e foi dormir meio alto? E eu não estou querendo dizer que a situação que Kardec coloca é esta, de torcer para um time ou outro. Mas nós estamos utilizando este cenário só para você imaginar como seria você presenciar uma pessoa que você sabe que não tem determinadas inclinações fazendo coisas que nós agora teremos o prazer de fazer. Cadê a marreta? Gaspar, cadê? Desligador de celular. O que eu disse aqui antes da prece? Vamos desligar os telefones celulares, não é? Isso, está vendo? Tudo bem. Então, tá vendo? A gente sempre esquece. Aí, quando chega na hora, o capeta leva a gente embora. Foi embora, coitadinha, foi lá pro fundo do poço. Mas alguém se candidata a marreta? Por favor, veja bem, porque daí não vai, eu pensei que eu tinha desligado, mas não desligou. É sempre assim. Mas, tudo bem, vamos voltar aqui, ao sonho. Você então imagina que aquela pessoa que você tinha certeza que ela tinha desligado o telefone celular, não desligou. Isso é fruto da sua imaginação? Que aquela pessoa que tinha uma conduta muito correta e você está durante o sono sonhando que ela está fazendo uma coisa absurda. Você imaginou isso? Você às vezes acorda com... Não, eu sonhei com fulano, mas não deve ser o fulano, porque, sei lá, ele é corintiano, mas estava torcendo para outro time. Então, Kardec, ele pergunta se isso é fruto da imaginação. Se a pessoa que passou por isso, ela pode estar alucinada ou pode ter cometido um equívoco de interpretação. O que vocês acham? Vamos lá, quem quiser dar uma opinião antes de ler a resposta, porque nós não viemos aqui para ler a resposta, nós viemos aqui para trocar ideias, não é?
Levante a mão quem que tem alguma opinião a respeito do que isso poderia estar causando. Levanta, o Tomé levantou a mão ali, pode ir lá. Vai lá. Tomé, o que você acha, Tomé? Faltou na aula passada, mas eu sei que você estudou. É que a gente não sabe realmente do que a pessoa cogita, né? A gente não sabe do que a pessoa cogita realmente. A gente conhece as pessoas. A gente pensa, né? A gente pensa que conhece, mas não conhece. A gente pensa que conhece. A gente pensa que se conhece. Né? Mas, de repente... Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tomé. Já tira a cadeira aí, Ricardo. Já tira a cadeira para você ficar mais fácil de passar pelo meio. Nós temos uma forma de relacionarmos muito interessante. Nós achamos que somos detentores de um domínio do que nossa inteligência pensa, do que nosso raciocínio é capaz de estabelecer sobre certos padrões de comportamento. Mas é surpreendente observarmos certas coisas que você diz, não é possível que essa pessoa fez isso. Ou, não é possível que eu estou com essa vontade de fazer isto. Porque quando é com os outros, a gente se escandaliza. Mas quando é conosco, geralmente a gente joga para baixo do tapete e diz, não, é que eu fiquei muito nervoso. Fiquei muito irado. Mas você se controla, você se conhece? Eu me conheço. Se nós perguntarmos para pessoas assim, você é orgulhoso? Todo mundo diz que não. Não, eu sou humilde. Eu sou mais ou menos, um pouquinho só, sabe, como todo mundo. A gente sempre usa o todo mundo como uma grande coberta que parece ser normal. O todo mundo que a gente fala é assim, eu sou normal como todo mundo. Ou poderíamos dizer, eu sou maluco como todo mundo. Eu sou insano como todo mundo. Só que esse todo mundo é estranho. Porque a pessoa é humilde, se ninguém mexe com ela. Se todo mundo a trata bem. Se todo mundo a respeita. Mas basta que alguma coisa aconteça e que ela não seja considerada, aí a gente vê se ela é humilde mesmo. Basta que o nome da lista não tenha sido citado, basta que a cadeira com o nome dela não tenha sido reservada, basta que a pessoa não a tenha visto, não tenha citado na hora de fazer o relatório de quem cooperou. Aí você vai saber se você é humilde. Se você é verdadeiro. Se você é uma pessoa que realmente tem qualidades que se atribui. Porque frequenta, porque lê, porque tem atividades intelectuais que já te abriram a mente. Então, nós estamos vivendo em um mundo muito ligado ao parecer. Aquilo que nós gostamos de projetar. No entanto, nós estamos sendo depois levados para o mundo real. O mundo onde o nosso pensamento projeta formas, plasma aparências. Aqui não. Aqui você pensa certas coisas baixas e você continua íntegro, porque o corpo físico é uma barreira. Você não muda os traços físicos, fisionômicos, pelo fato de estar com uma raiva muito bem urdida contra uma pessoa. Aliás, essas pessoas aprendem, inclusive, a disfarçar muito bem o ódio, com sorrisos, com gentilezas. Mas, no plano espiritual, quando você deixa o corpo físico e seu espírito se projeta, a raiva, aquilo que você está pensando, aquilo que você está vibrando, plasma a sua forma. Então você do lado de lá é uma pessoa totalmente diferente.
da aparência física. No Libertação, há um capítulo interessante. A protagonista, a moça que está sendo assediada por uma grande quantidade de entidades, que a mando de um espírito bastante inteligente, estão todos esses espíritos empenhados em destruir o corpo físico para que ela desencarne. Margarida, ela está recebendo essa carga negativa de muitos espíritos, mais de 60 espíritos obsessores. Algumas dezenas de ovoides grudados na sua estrutura neuronal. Mas, em determinado momento, ela é visitada por um médico. O médico vai visitar, vai falar com eles, a pedido do marido. Ele recomenda determinadas drogas, mas um pouco antes, ele diz, ao sair, inspirado pelos espíritos amigos que estão tentando ajudar a recuperação de Margarida, ele diz para o homem: por que você, o médico, não é? Por que você não tenta alguma coisa de espiritismo? Disse o médico. O marido ficou assim meio perdido e ficou com aquilo na cabeça. O médico saiu. O instrutor Gúbio disse para o André, que havia sido médico na Terra também, e agora era um instrutor, estava aprendendo com o instrutor, ele era um aprendiz espiritual, um estagiário, um trainee no plano invisível. André, combinamos que para as suas observações, você deve seguir o médico. Dentro de algumas horas, depois que você observar o que acontece com o médico, volte para continuarmos o trabalho aqui na casa de Margarida. Compreendi, diz André Luiz, que o nosso orientador me proporcionava uma coleta de novos ensinamentos, e para as pessoas que quiserem ter uma informação mais completa, é o capítulo 10º do livro Libertação, em aprendizado. Eu compreendi que Gúbio me dava uma oportunidade para recolher novos ensinamentos e acompanhei o especialista em moléstias nervosas. De maneira cautelosa, mas muito contente. Distanciado do lugar em que o nosso instrutor estava travando aquela batalha de libertar Margarida, acerquei-me da personalidade que assistia, um espírito que assistia ao médico de perto, um espírito amigo, que acompanhava o médico. E nós começamos um amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício, o espírito que acompanhava aquele profissional da medicina neuronal. Havia sido enfermeiro do próprio médico na Terra, quando ele estava encarnado. E o médico, nessa época, o protegia. E agora, ele que havia desencarnado, havia recebido com muita alegria a tarefa de amparar o médico nessas atividades, nos empreendimentos profissionais que ele realizava. Quando os dois estavam juntos, o médico protegeu o enfermeiro, deu a ele chances, estimulou o seu progresso. Agora o enfermeiro desencarnou e recebeu a tarefa: você continua ajudando o médico. E ele ficou muito contente, porque ele ia retribuir algo do benefício que havia recebido. O novo amigo, então, começou a dizer, com convicção: todos os médicos
Vejam só o que eles falam. Todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas, de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os ajudam. Todos eles. A saúde humana é um dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera, decide menosprezar a saúde, é difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio. É difícil que a pessoa melhore. Porque em todos os lugares, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da tarefa da esfera espiritual, existe sempre medidas de proteção à harmonia orgânica. Sempre. O indivíduo pode ser um desajuizado, pode ser um maluco, ele pode abusar e ele mesmo destruir o seu corpo. Mas, do ponto de vista espiritual para o ponto de vista físico, tudo que os espíritos podem fazer para ajudar a reequilibrar o organismo, eles se esforçam para fazê-lo. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura dos outros ou pelo próprio reajustamento. Nós não podemos obrigar uma pessoa a fazer coisas que ela não quer fazer, mas se ela tem vontade, nós a intuímos, nós ajudamos, nós a amparamos para que ela consiga superar os problemas ou para que ela saiba onde encontrar soluções para aquelas pesquisas que ela precisa fazer a fim de ajudar uma pessoa a encontrar a melhora. Entretanto, realizamos, sempre em favor da saúde geral, tudo aquilo que nos é possível, disse Maurício. E numa expressão profundamente significativa, ele disse: "Ah, se os médicos orassem." Uma expressão que, felizmente, está começando a ser mudada. Mas ainda há muitos, nas diversas especialidades da medicina, que confiam muito mais em si mesmos do que em Deus. Confiam muito mais no seu talento, nas suas experiências acadêmicas, do que nas forças divinas que o possam inspirar. Mas, para não ser injusto, recentemente, uma pessoa que nós conhecemos, que também é muito querida, foi submeter-se a uma cirurgia. E quando estava já na mesa cirúrgica, e os médicos iam começar a aplicar a anestesia, o cirurgião disse a ela: "Olha, minha irmã, nós vamos ficar em silêncio por alguns instantes. E nós pedimos a você que também, se quiser, possa, porque nós vamos fazer uma oração antes de começarmos a cirurgia." Não perguntou para ela se ela aceitava, se ela queria participar. Não, o médico disse: "Nós vamos ficar em silêncio, não se espante, porque nós vamos fazer em silêncio uma prece." Não disse que era Ave Maria, Pai Nosso, que era, sei lá, o Ziriguidum de não sei o quê. Não, nós vamos orar. Nosso grupo vai orar em silêncio. E por alguns instantes, certamente, o paciente, nossa, mais do que qualquer um estava rezando ali, né? Porque uma coisa que os médicos às vezes aprendem tardiamente é que uma coisa é ser médico, outra coisa é ser doente.
E o que esse Maurício está dizendo? Ah, se os médicos orassem. Está dizendo por quê? Porque os espíritos estão explicando que eles estão todos tentando ajudar as pessoas a que não sofram. E se há um emissário que está no mundo com a tarefa de que a dor diminua, são os que trabalham na área de saúde. São enfermeiros, são médicos, são pessoas das diversas especialidades, fisioterapias. Em outras atividades, consorciados para ajudar uma pessoa. Então, quando essas pessoas se entenderem que elas são objeto da preocupação espontânea, não é assim, como ele diz aqui. A gente só vai ajudar os que são religiosos. Só os que rezam. Só os que vão na igreja. Só os que têm alguma crença. Só aqueles que pensam em Jesus de vez em quando. Não, eles estão dizendo aqui, ainda mesmo quando os médicos são materialistas de mente impermeável à fé religiosa, eles ainda assim ajudam. Porque eles são ferramentas de esperança, que depois eles fiquem cheios, como balões de orgulho estufados, porque eles curaram, com o seu saber, com o seu talento, não importa. Quando eles desencarnarem, eles vão ver a verdade, quem que curou quem, mas eles conseguiram fazer o bem para alguém. Eles porque quiseram ganhar o dinheiro, porque eles quiseram ficar famosos, porque eles quiseram ter o seu nome reconhecido, eles estudaram, eles se empenharam, eles operaram e aquilo teve um bom êxito. E aquela pessoa sarou. Então os espíritos estão dizendo, se para os médicos que são assim, indiferentes, já existe ajuda, se os médicos rezassem. Se os enfermeiros tivessem uma visão, não espírita, mas uma visão cósmica, de que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de um grande exército de esforços positivos para construir harmonia na Terra. E seja pela crença que você foi criado, pela crença que você acreditou depois de adulto, pela forma como você entendeu a fé que você conquistou, não importa. Se você se ligar a isto, se você abrir a sua mente, dizem os espíritos, tudo aquilo que por você, por sua inteligência, e por tudo aquilo que os espíritos também são capazes de fazer, no bem, você for o veículo, será um benefício a mais. Então, eles estão acompanhando um médico. Tem um enfermeiro que foi enfermeiro desse médico. Eles não pegaram um Zé qualquer. Deve estar cheio de enfermeiro no mundo espiritual. Mas pegaram quem? Pegaram um que gostava do médico. Pegaram aquele que era grato ao bem, pelo bem que o médico lhe tinha feito. E que por causa disso estava com o coração em tudo que fazia. Porque certamente, se você pega um estranho, que ele tem uma missão de aguentar aquele médico insano, aquele médico sem juízo, ele vai falar assim, eu fiquei um mês com esse cara, mas esse cara ele não tem jeito, na véspera da cirurgia está bebendo no boteco até 3 da madrugada, eu fico falando para ele, vai para casa, amanhã tem cirurgia, ele não quer nem saber. Aí no dia seguinte ele levanta, tudo meio trôpego, meio bêbado, e vai para o hospital e eu tenho que ficar ajudando. Não, eu não quero ser cúmplice desse bandido. O espírito larga ele. Mas se o espírito é aquele enfermeiro que o médico um dia ajudou, como é o caso dessa história, o enfermeiro vai saber que o médico tem defeitos. Como ele também teve. Puxa, esse doutor, ele me deu a mão e ele sabia que eu tinha tanta dificuldade, mas ainda assim ele me ajudou. Agora é a minha vez de ajudá-lo e eu estou vendo as dificuldades dele, mas eu não vou deixar ele na mão. Quem sou eu para
dizer que eu não vou ficar aqui. Eu vou, se ele for beber, não importa, eu vou pedir a Deus, eu vou tentar fazer uma limpeza vibratória nele, eu vou dar os passos, eu vou, sei lá, dar os tabefes na orelha desse cara, mas eu vou estar com ele. Eu gosto dele. Vejam só como o amor divino, como remédio, como compromisso, não é como serviço, não é como emprego. Enraiza as pessoas, as almas, umas nas outras. E então, se os médicos orassem, disse o Maurício, nesse instante, atingimos o ponto de destino, indo na frente até do médico. A residência era confortável. Não obstante, o formoso jardim que a circundava, ela permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. A casa do médico. A casa do médico era bonita, confortável, um grande jardim em volta, mas era um lodo. Os dois espíritos chegaram lá desse jeito e viram isto. O clima doméstico era perturbador. Maurício explicou sem muitos contornos. Estamos muito interessados em que o nosso amigo, o doutor, se enfronhe no trato com as grandes questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente doente. Estudar a mente doente para entender o porquê que a mente adoece em relação da alma enferma. Por isso encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros, publicações sobre o assunto. Livros, publicações que poderiam parar em outros lugares, nós fazemos que as coisas acabem chegando aqui. Nós inspiramos um amigo dele, você neurologista, eu vi um artigo legal, estou mandando para você. Fazemos com que ele seja constantemente visitado por assuntos que o ajudem a despertar interesse para estudar isto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos, ou seja, muitíssimo preso ao sexo, aos interesses e aos gozos físicos. O nosso amigo não suportou a viuvez e casou-se novamente há 5 anos com uma jovem que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. Ela é jovem. Os hormônios dela estão à flor da pele. Ele que já está numa etapa mais avançada da sua vida, que ele não teria todo o fogo que ela gostaria em um homem, agora se vê obrigado a acompanhar a moça em todo o fogo que ela possui, em todas as buscas de emoções que ela tem. Acontece que a esse problema surge ou se soma uma questão muito grave. A primeira esposa desencarnada, a mãe dos 2 filhos dele, deixou 2 rapazes e ainda está presa à casa da família, que ela considera sua propriedade exclusiva. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirar a primeira esposa com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, invoca a atuação da primeira esposa, da mãe, de minuto a minuto. Os filhos ficam invocando mentalmente a mãe, como se eles não quisessem que uma outra intrusa tomasse o lugar. O duelo mental nesta casa é enorme. Vejam só, não é duelo físico, é duelo mental. Ninguém cede.
ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. A casa do médico. O informante calou-se enquanto entrávamos e pude notar que, efetivamente, a ex-dona da casa, a primeira esposa, sem o corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Observava-se com facilidade a sua posição de mente receptiva da revoltada mente da mãe. A mente do moço, impregnado pelos pensamentos e em sintonia com a mãe, recebia dos pensamentos odiosos da mulher, em espírito, toda a carga. E isto repercutia sobre ele. Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça. Fluidos tenuíssimos, muito fininhos, de força magnética, ligavam o rapaz à sua mãezinha infeliz. Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos. E por mais que envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe havia sido a ciumenta genitora, se mostravam abertos para receber a influenciação restauradora do espírito amigo. Daí disse o Maurício: tenho trabalhado tanto quanto me é possível, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Achamo-nos, entretanto, num campo imensamente refratário. Nesse instante, o médico entrou, e Maurício colocou sobre a fronte dele a sua mão. O enfermeiro espiritual, o seu amigo, influiu sobre a mente do médico, buscando dar-lhe instruções exatas referentes ao caso de Margarida, da moça obsedada que ele tinha acabado de atender. O especialista, num momento, numa rapidez, começou a articular o aparelho mental para exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando de certa publicação técnica que ele havia lido em algum lugar, que ele havia recebido de alguém, que talvez pudesse ajudá-lo a entender o caso da Margarida. Que era a única maneira por meio da qual ele conseguia registrar os pensamentos do Maurício. Nesta hora. Mesmo assim, o esforço do Maurício não atingiu o êxito que ele queria. O filho, assim que viu o pai, atacou-o com recriminações agressivas, em vista de se haver demorado muito para o almoço. O médico, depressa, desligou a mente dos nossos fios invisíveis, entrando na confusão das vibrações antagônicas. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele furiosamente. Reparei que o dono da casa não percebeu fisicamente os punhos ativos no rosto. A mulher veio de soco, em espírito, na cara do ex-marido. Mas o sangue concentrou-se na região das têmporas do médico, tingindo-lhe a face fisionômica de uma cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. Maurício indicou o médico com muita tristeza e disse: é sempre assim. Muito difícil aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos, surgem oportunidades valiosas de realização espiritual, como acontece agora, neste momento, diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida.
Ele mesmo deveria ir buscar, ele mesmo deveria querer aprofundar o entendimento, ele mesmo deveria ter essa vontade. Ele amadureceu o pensamento, ele está agora conhecendo coisas que os acadêmicos que estão começando a estudar nem imaginam, nem sonham. E com isso, ele deveria abster-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência do corpo. Ele deveria preservar a sua integridade, maturidade, sensibilidade, ao invés de chafurdar no lodo das sensações. No caso, obviamente, produzidas pela aproximação de um corpo mais jovem, mais esbelto e mais impetuoso. Porém, diz o Maurício, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da força carnal de que se serve. Ao invés de ele preservar o equilíbrio das energias, ele as vai exaurindo, 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 exaurindo nos prazeres. Por mais que a convoquemos à preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que essa criatura se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, além da tumba, nosso esforço é quase sempre considerado inútil diante do que eles desejam. Sorriu enigmático e disse: observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura, um médico. Tanto quanto qualquer outro profissional da área da medicina, é um profissional chamado ao Ministério da Cura. Nesse ínterim, nesse momento, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta. E a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro, pela beleza da apresentação física. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas, o penteado harmonioso realçavam a profundez do olhar, mas ela se rodeava de uma substância fluídica deprimente. Um halo de chumbo denunciava a sua posição de inferioridade. Chumbo na cor, é o que ele quer dizer. Uma atmosfera luminosa? Não, uma atmosfera plúmbea, escura, densa. Socialmente, aquela dama deveria ser de mais fino trato que se conhecesse na sociedade. Contudo, quando terminou o almoço, ela mostrou a sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o leito para tirar uma sesta, fazer a digestão através do sono. Maurício intencionalmente me convidou a espreitar-lhe o repouso. E com surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi traços fisionômicos iguais àqueles que o corpo físico possuía, quando ela deixou a matéria, na hora de sair pelo sono do corpo físico. Alguma semelhança era de notar, mas afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Essa era a madame, a mulher do médico. Bonitona por fora, bem trajada, bem vestida, bem ornamentada. Mas assim que o corpo adormeceu e o perispírito saiu, ela era uma bruxa pela mente. A forma dela no perispírito era dada automaticamente pelas tendências que o seu pensamento
impregnavam na sua forma. Ela não se parecia em nada com aquele corpo bonito e bem organizado que estava no leito. A própria primeira esposa desencarnada, que estava ali presente, em clamorosa revolta, não se animou a enfrentar a mulher. Nem a ex resolveu tirar uma satisfaçãozinha com a segunda. Recuou, semi-apavorada, tentando esconder-se junto do filho. Lembrei então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava, intimamente na prática do mal. E então, tolerante Maurício, escutou-me a comparação e respondeu: meu amigo, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa, cada pensamento superior, acrescentam beleza e perfeição ao perispírito, dentro do qual a individualidade real se manifesta, principalmente depois da morte. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Esta irmã permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo aprenderão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se furtará tão cedo dos perigos que corre, e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem quando se afastar em definitivo do vaso de carne na condição de autêntica bruxa. Quando ela morrer. Só aí que ela vai realmente pensar em fazer algo diferente. O assunto era fascinante, mas o minuto exigia que eu voltasse para a casa de Margarida. Nós vemos aqui muitos ensinamentos em poucas páginas. Para todos, para médicos, para os que estão nas atividades da medicina, da enfermagem, da farmácia, da fisioterapia, de todas as áreas correlatas, da ação do pensamento em favor do nosso equilíbrio orgânico, das aparências, do que estaremos projetando por aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Então, aquilo que Kardec está perguntando na pergunta 406, quando nós sonhamos com uma pessoa que nós achamos que ela nunca estaria fazendo aquilo que a gente viu fazer no sonho, será que isso é uma ilusão? Pergunta Kardec. O Tomé respondeu: é que a gente nunca sabe o que a pessoa é de verdade. Foi assim, mais ou menos. E a gente tem que se perguntar, a gente sabe quem a gente é de verdade? A gente sabe quem a gente parece e a gente sabe quem a gente gostaria de ser. Mas e quem a gente é? Quando alguém que você confia te trai, você vai saber quem você é. Quando alguém em quem você tem um carinho muito grande sofre uma ameaça ou é atacado por um terceiro, você vai saber quem você é. Só aí. Quando você é humilhado publicamente, aí você vai saber quem você é. Aquelas humilhações mesmo que todo mundo ri de você. Que você se sente apequenado diante dos outros.
por um patrão rigoroso que não te levou em consideração e que chamou sua atenção e desfez de você na frente de todas as pessoas. Aí você vai saber quem você é. Quando o seu superior te deu uma ordem ou fez alguma coisa injusta, e você, porque é subordinado, teve que aguentar aquilo, aí você vai saber quem você é. Porque nós ainda estamos vivendo naquela zona do que nós parecemos, mais do que nós somos. E é muito interessante, porque às vezes a gente frequenta religiões, frequenta igrejas, frequenta lugares em que nós, por causa do ambiente, nos colocamos dentro de um certo padrão. Então nós não abordamos certos assuntos, nós não temos certas atitudes assim, né, desvairadas. Mas quando a gente sai daquele ambiente, a gente volta para o mundo, aí a gente tem que estar atento para saber quem você é. Se você é uma pessoa na igreja e é outra pessoa na rua, você não sabe quem você é. Se você, para ir numa festa, você tem que fazer coisas, ou você se permite fazer coisas que você não faria, porque naquele outro ambiente onde você foi, se as pessoas vissem você fazendo, iam achar muito estranho você fazer. Mas lá você pode fazer, porque todo mundo igual e você vai se sentir em casa. Ah, você ainda não sabe quem você é. Se para você se divertir numa festa, você precisa tomar umas birita, para você se enturmar. Se quando você sai do lugar onde você tem uma atividade elevada, você se permite todo tipo de nível inferior de assunto e de vocabulário obsceno, por que você não fala isso dentro da igreja? Por que você não fala os palavrões que você fala na rua, na casa de Deus? Ou você acha que Deus não sabe que lá na rua você está falando as piores palavras possíveis do mundo na sua boca? Será que Deus só vai escutar quando você entrar na igreja dele aí parecer um coroinha? E se você então é capaz de se conter no impulso, na agressividade, no palavreado dentro da igreja, por que não se contém na rua? Por que nas igrejas nós somos cachorro de raça e na rua nós somos cachorro vira-lata? Por que nós somos em casa burros chucros, cachorros mal-humorados ou animais com raiva? E quando estamos vendendo coisas para os nossos clientes, nós somos muito cordiais. A gente aceita qualquer coisa mal feita que a gente desculpa. Não tem problema. Você espera 2 horas, o cara marcou com você um horário, não chega. Te der lá um chá de cadeira, você não vai embora porque você quer mostrar certo produto, quer vender para ele. Quando ele chega, ainda você pede desculpa para ele. Mas a sua mulher fala, vamos em tal lugar, espera só 5 minutos que eu já me apronto. E você, por esperar meia hora, já está soltando fumaça pelas orelhas. Por quê? Porque ela não vai comprar nada de você. Porque se ela fosse uma cliente, talvez até você pedisse desculpa. Olha, você só demorou 30 minutos. Não tem problema, podia demorar mais 2 horas. Estou aqui esperando. Quem nós somos? Temos paciência quando vamos ganhar dinheiro? E quando não vamos ganhar nada, nem pensando na harmonia da família, a gente aprende a esperar? Ou a gente vai até a pessoa e fala assim, você quer que eu te ajude para a gente ir um pouco mais depressa? O que você quer que eu faça? Onde eu posso te ajudar? Você quer que eu vou lavando a louça, eu vou guardando os pratos, enquanto você vai tomar um banho, assim a gente acelera? Então, essas são coisas que a gente não sabe que a gente é também.
E aquilo que os espíritos respondem se aplicam perfeitamente até nós próprios. Será muito surpreendente sonhar com pessoas que a gente acha que nunca fariam aquilo. E também será para essas pessoas surpreendente sonhar com a gente. Porque acham que a gente tem um certo padrão. Mas a gente sabe qual é o nosso padrão. E se a gente não tem coragem de assumir o que a gente é, sempre, alguma coisa está errada. Ou está errada a figura que você faz na igreja, ou está errada a figura que você é na rua. Ninguém está falando que você tem que ir no velório contando piada, só porque você é muito engraçado. Não. Certamente que você, por respeito às pessoas do velório que estão tristes, você vai segurar a sua veia humorística. Mas também não precisa no velório chorar mais que a viúva. Só para mostrar solidariedade. Não precisa defender temas que você não sabe o que pensa, você não conhece nada, só para concordar com aquela pessoa que naquela rodinha emitiu uma opinião e você não quer parecer o nécio, o ignorante. Ao invés de falar assim, não, eu não entendo nada desse assunto, você fala, nossa, é verdade, né? E aí sai marretando junto só porque o outro é contra. Ou então alguém pergunta para você assim, e sobre tal assunto, assim, o que você acha? E você pergunta, e você, o que acha? Porque o que ele achar, eu acho. Só para ser agradável. Esse é o grande problema do espírito humano. Nós queremos parecer coisas que nós não somos para agradar os outros. Outro dia eu vi uma definição de status, eu não sei se a Ana Paula vai encontrar na internet. É uma frase um pouco comprida, mas ela dizia assim, status é você comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta aquilo que você não é. Status é comprar coisas que você não quer com o dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para gente que você não gosta uma pessoa que você não é. E a gente faz isso todo santo dia. Manter as aparências, trocar o carro, comprar roupa nova. Só que é um engodo. Se nós soubéssemos quem nós somos, não faríamos isso. Quantas meninas não resolveram namorar tal pessoa porque a amiga estava querendo ele? Não é porque ela gosta dele. Ela está pouco se lixando se o cara é bom ou não, mas a amiga, que é tida como a boa do pedaço, ela está cobiçando o cara. Então eu vou provar para ela que eu vou pegar o cara e ela vai ficar sem. Isso é muito comum em adolescente, em jovem e em adulto também. Tanto que tem mulheres que não têm amigas. Aliás, eu estou para descobrir a mulher que tem amiga. E ainda não consegui encontrar. Porque nenhuma amiga casada apresenta o marido para uma amiga solteira. Nem convida para ir em casa. Porque sabe que as coisas podem ficar um pouco diferentes do que você estava esperando. Vamos ver então o que os espíritos respondem a essa questão. E depois a gente abre aqui para os comentários que vocês queiram fazer. Pergunta 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Respondem os espíritos. Atos em que não pensam de maneira alguma? Perguntam eles. Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu.
Quem não entendeu essa frase? Seu espírito pode visitar o teu. Seu aqui, vocês observam que eles estão escrevendo na língua portuguesa, na segunda pessoa do singular, tu, e os verbos assim. Então o seu está se referindo à terceira pessoa. A terceira pessoa é ele. Então, quando fala seu espírito, está dizendo o espírito dele ou o espírito dela pode visitar o teu espírito. Assim como o teu pode visitar o dela. E nem sempre sabes o que ele pensa. Você pode ir lá ver a pessoa, ou ela pode vir ver você, e você não sabe o que a pessoa pensa na essência, porque a gente vive em uma redoma de fazer de conta. Aliás, frequentemente, atribuís às pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Também isso está vinculado ao que nós queremos. E que eventualmente pode ser reflexo de coisas que nós já vivemos. Ou então que você está querendo tanto que aquela pessoa seja palmeirense. E aí você sonha com ela na torcida do Palmeiras. Não é que ela necessariamente é palmeirense oculta. Aí você manda uma carta anônima para a torcida fiel e conta, eu sonhei que o fulano, corintiano roxo, na verdade, está lá, no sonho está na torcida do Palmeiras. Expulsa ele da fiel, porque ele não merece. Não. Às vezes, o que você está fazendo é projetando, se você tem uma vontade, que isso seja assim, já que você gosta muito desse seu amigo e você é de outra torcida, você quer que ele seja também da sua torcida, então você pode estar projetando na sua imaginação esse processo. Neste caso, pode ser o fruto de uma ligação. Você é de tal partido e ele está com você. Então você imagina que ao mesmo tempo que você, ele também está do mesmo lado. Mas essa pergunta é significativa. Atos que essa pessoa não pensa de maneira alguma? Quem somos nós para dizer isso? Nos programas que nós fizemos sobre combater o ego orgulhoso, não sei se vocês se recordam, nós falamos aqui várias palestras sobre sete processos de combate ao ego orgulhoso. Um psicólogo americano que estabeleceu 7 etapas para você combater este ego orgulhoso, que é o grande mal que nos mantém em sofrimento. Para combater o nosso sofrimento, combatermos o ego orgulhoso. E uma das... acho que a última, Ana Paula, fala sobre a reputação. É o número 7. A reputação, você se sente ofendido, falaram mal de você, pensaram coisas erradas a seu respeito. E então você fica com raiva, você tem que dar uma satisfação para os outros que você não é aquilo. Olha só que interessante. Deixe de lado a sua reputação. Sua reputação não está localizada em você. Está localizada na mente das outras pessoas. Você não é aquilo que as outras pessoas pensam. Quando você deseja convencer as pessoas que você é aquilo ou que você não é aquilo, você está lutando contra uma reputação que não está em você, está na cabeça delas. E você não tem como controlar. Você não tem nenhum controle sobre isso, sobre a reputação que você tem, entre aspas. Se falar para 30 pessoas, você terá 30 reputações. 30 pessoas vão falar que você é assim. Aquele cara é um palhaço, só fica falando bobagem. Nossa, aquele cara é tão inteligente, ele fala cada coisa. Até quando ele brinca, ele fala verdades, é um filósofo. Aquele cara é um palhaço, aquele cara é um perfeito educador, ele sabe educar. Não, aquele cara é um cínico. Eu vim de casa até aqui para ouvir um negócio sério.
Mas o cara ficou fazendo micagem lá, ficou fazendo gracinha. Quem é você? Cada um pensa de você o que quer, porque analisa você com a capacidade de abordar, segundo a maturidade deles, aquilo que você está passando. Conectar-se à intenção superior, significa ouvir o seu coração e se conduzir baseado naquilo que a sua voz interior lhe diz que é o seu propósito aqui. O que você veio fazer? Por que você está aqui? Alguma força superior te enviou para a Terra. E o que você vai fazer? Agradar os outros? Tentar convencer as pessoas que elas não devem pensar que você é isso, que você é aquilo? Ou você vai se manter fiel a essa força? Sentir o que é que esta energia quer te conduzir, ela deseja que você faça? Se estiver muito preocupado em como será percebido por todos, então você se desliga dessa intenção superior e permite que as opiniões dos outros o orientem. Que você seja como os outros querem que você seja. Este é o seu ego operando. É uma ilusão que se interpõe entre você e o poder desta força superior. Não há nada que você não possa fazer, a menos que você se desconecte da fonte de poder e se torne convencido de que o seu propósito é provar aos outros como você é poderoso e superior. E você gaste a sua energia tentando ganhar uma gigantesca reputação entre os outros egos. Aí você perde a sua vida para convencer que você é honesto, que você é íntegro, que você é o melhor, que você é o suprassumo da sua categoria. Você perde o tempo que deveria estar usando para cumprir sua tarefa no esforço de um ego que não quer ser menor do que os outros, que quer convencer os outros do seu poder. Permanecer no propósito, esse propósito que trouxe você na vida, permanecer nele, desligar-se do resultado e assumir a responsabilidade por aquilo que você faz você encontrar com você mesmo o seu próprio caráter. Quem é você? Deixe que a sua reputação seja debatida por outros. Ela não tem nada a ver com você. Ou como o título de um livro diz, o que você pensa de mim não é da minha conta. Se você agir assim, você então combate o ego orgulhoso que vai cobrar o preço da sua vida se você não resiste a ele. Você vai passar o resto da vida tentando provar que você é honesto, tentando provar que você não fez o errado que disseram que você fez, que você não mentiu. Emmanuel diz a Chico, quando alguém te caluniar, não responda. Quando alguém atribuir a você alguma atitude, não se explique. Porque se as pessoas estão ao seu lado, são suas amigas, elas vão te entender. Elas vão saber que se você é você, você tem um motivo por ter feito aquilo. Mas se as pessoas que estiverem ao seu lado forem suas inimigas, não adianta explicar-se. Elas nunca vão aceitar. Quanto mais você disser, mais elas vão dizer, mas tá, isso é desculpa, esse cara está safado, ele está inventando conversa. Então Emmanuel diz ao Chico, não se explique, não se justifique, trabalhe. Contra todas as calúnias, trabalhe. Contra tudo o que disseram de você, trabalhe. Não se justifique. Não, eu não tenho uma fábrica de sapato. Diziam que Chico era milionário, que tinha fábrica de sapato. Escondida aí, ele ficava enchendo dinheiro. Não, trabalhe. Não fique querendo abrir suas contas para todo mundo ver que você é pobre. Quanto mais você fizer isto, mais vão dizer, tá vendo?
O Paulo Maluf não dava procuração para qualquer um que quisesse pegar o dinheiro dele, investigar a vida dele, dava autorização por procuração. E alguém duvida da reputação dele, ou do que ele é acusado e conhecido, em termos de atitudes públicas? Nós sabemos. Não há um político que diz que rouba. Um só que confessa. Isso faz lembrar uma atitude de um rei que, visitando as masmorras do seu reino, depois de muito tempo, começa a conversar com cada preso. E por que você está preso aqui? Não, porque eu fiz uma coisa que disseram que eu fiz, mas não fui eu que fiz. Não, eu sou inocente, eu estou preso aqui há 10 anos. E você? Não, porque eu fui preso injustamente, porque me pegaram no lugar errado, não era eu, era parecido comigo. E ele foi para todos estavam presos ali. E nenhum deles dizia que era culpado. Aí chegou numa cela e disse assim, por que você está aqui? Ah, Senhor, porque eu roubei uma galinha e eu fui pego e me puseram aqui. E você é culpado? Sim, senhor, sou eu culpado. Aí o rei chamou imediatamente o carcereiro e disse, põe esse homem na rua. Todo mundo ficou assustado. O único que disse que era culpado foi posto na rua? Sim, sim, porque no meio de tantos inocentes, esse culpado aqui é capaz de corromper os outros. Pode libertar ele. O único que assumiu que era culpado foi posto em liberdade. Porque os outros todos eram inocentes. É o caso das nossas lideranças. E não só no Brasil, no mundo todo. Então Emmanuel diz ao Chico, não adianta você querer provar nada. Trabalhe, faça o que você deve fazer. Ligue-se ao objetivo divino. Por que você veio à Terra? Você veio à Terra para que Deus possa se revelar aos homens. Pelo bem que você fizer. Não é para que os outros se agradem da sua presença. Não é para que os outros te elogiem ou que te odeiem. Você veio para fazer o que é preciso. Vá em frente. A sua reputação, se ela que ela existe, pertence a Deus. Não é você que vai a defender, vai defendê-la. É quem te criou. Então vocês observam que esta explicação do item 7, que é muito rica, é perfeita para esse processo de nós querermos fingir que somos o que não somos. Agora, quando a gente dorme e vai para o lado de lá, nosso pensamento nos leva para onde a gente quer ir. Então é muito comum que, se a pessoa é um devasso muito contido pelas leis moralizadoras da terra, quando ela sai do corpo, ela vai procurar os bacanais. Ela vai se meter nas orgias, nos baixos níveis, no plano espiritual inferior. Porque a sua mente está vinculada a isso. Quando ela volta, nossa, é uma pessoa recatadíssima, uma pessoa que, nossa, fica vermelha quando alguém faz uma piada suja perto dela, fala alguma coisa meio maliciosa, fica corada. Mas, em espírito, como não trabalhou isso consigo o suficiente, a hora que o corpo está dormindo e ela não tem mais aqueles limites, aqueles freios morais, a gente sai e procura aquilo que é mais legal. Aquilo que antes a gente não estava fazendo, porque tinha muita gente olhando. E que agora que a gente está livre, a gente vai atrás. É o que os espíritos estão respondendo, mostrando que geralmente não é uma ilusão aquilo que nós estamos vendo. Pode ser muito mais real do que a gente imagina. E também não é ilusão que os outros estão vendo a nosso respeito. Às vezes pode ser bem real mesmo. Ricardo, faz a sua pergunta, Ricardo. Eu queria saber se cabe nessa questão a outra opção das entidades querer prejudicar determinada pessoa e se fingir ser aquela. Igual foi comentado no livro Despedindo-se da Terra. Isso é possível. Mas a questão é a seguinte, o que aquela pessoa foi fazer naquele ambiente? Por que ela foi lá? Não é? Por que quando ela saiu do corpo na hora de dormir, ela facilmente foi conduzida para uma balada no plano inferior, e lá encontrou com alguém que tinha uma aparência muito bonita, que ela gostava, e ela se deixou levar pelo baile? Por que ela foi para lá e ela não foi, por exemplo, para a aula do Alexandre, do instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz? O instrutor Alexandre diz que ele dá aula
para 300 alunos encarnados, que durante o sono se matricularam nesse curso, numa instituição espírita na Terra, no plano espiritual, ou seja, as casas espíritas, as igrejas, elas têm uma dimensão vibratória também. Então, nesse lugar, ele dá um curso das 2 às 4 da madrugada, nas noites específicas, para 300 matriculados, dos quais 32 frequentam, com assiduidade. Onde estão os outros? 268. Onde estão eles todas as noites? Eles não se matricularam? Por que não apareceram na aula? Então, essas questões são verdadeiras, ou seja, espíritos podem nos iludir, mas se a gente vai querendo aprender, e a gente sabe que espíritos amigos nos amparam, antes de dormir você vai conversar com ele, fulano, me ajude, agora eu quero aprender, eu quero ir para um lugar onde o meu espírito possa aprender, sua mente está querendo aprender coisas boas, me leve. Qual é o efeito do Pai Nosso que a gente diz que reza antes de dormir? Toda vez que a gente dorme, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que efeito tem isso em nós? Não nos deixeis cair em tentação. E quando somos nós que vamos procurar a tentação? A gente acabou de pedir para Deus não nos deixar cair, mas como é que Ele impede que a gente caia se a gente é que se joga? Porque a gente gosta. Então, nossa maturidade espiritual é que precisa discernir. E isso, o nosso ser tem que decidir. Então, se essa personagem do livro Despedindo-se da Terra que você cita, não tivesse essa inclinação, ela nunca iria para aquele lugar. Ela não encontraria aquela entidade disfarçada de uma outra pessoa. Não estaria naquela balada, não estaria envolvida naquilo, porque ela estaria aprendendo lá com o instrutor Alexandre. Não estaria envolvida naquilo. E quando voltasse para o corpo físico, não teria as repercussões que teve o fato dela estar lá, naquela bagunça, onde o Lúcio nos conta que ela encontrou, depois o marido foi levado e viu ela rodopiando com um outro, e aí partiram para a briga, lá na balada espiritual. Então, é por isso que a gente fala aqui, o mundo espiritual ajuda, mas se a gente quer, né? Mozia, hoje nós não falamos de dente como morte. É verdade, mas eu vou dar um testemunho meu da minha profissão, que eu sou dentista, né? E quando você citou o livro Libertação, eu sinto isso sempre no meu trabalho. Às vezes um procedimento que eu estou fazendo, cirúrgico, vem na minha mente, eu não ouço nada, não vejo nada, mas por intuição, para pegar determinado instrumento, trocar naquele momento de decisão. E eu sinto diversas vezes durante o meu trabalho isso, né? E certa vez um paciente meu, sem saber que eu sou espírita, ele falou que estava ao meu lado, assim, um senhor de cabelos brancos, de branco, né? E ele perguntou se eu acreditava. Eu falei, eu sou espírita, então eu devo acreditar. E apesar de nunca ter visto, né? Eu agradeço sempre, antes de trabalhar e no final, né? Sim. O dia que eu tive, os procedimentos que eu realizei. E ele deve gostar muito de mim, porque eu acho que eu não mereço tanta ajuda. Isso aí. Mais um relato que tem muito a ver com o que você leu no livro. Aí. Isso mesmo. Quem mais? Quem mais quer comentar alguma coisa? Há uma história muito interessante do Chico. O Chico tinha um problema de vista. Ele fazia uma consulta em Belo Horizonte. Aí o Chico, naquele momento, estava sendo difundido pelo jornal O Globo, em uma série de reportagens do Clementino de Alencar. O Chico foi ao consultório em Belo Horizonte, onde o médico oftalmologista tratava dele. Aí o médico não era espírita, mas a fama do Chico já estava se tornando nacional. Aí, na hora da consulta, o médico falou assim, Chico, dizem que você enxerga espírito, é verdade? Você que enxerga tão mal aqui, né? Daí o Chico deu uma risadinha, doutor, é verdade. Aí ele falou assim,
E você, está vendo alguém aqui agora? No consultório. Aí o Chico falou assim, tô. Quem que você está vendo aqui, Chico? Perguntou, né? Aí o Chico começou a dizer para ele, eu estou vendo um senhor que foi seu professor na faculdade de medicina que você fez em tal cidade assim, no ano de tal a tal. Esse professor gostava muito de você. E quando você se formou, você trabalhou com ele. Depois que ele desencarnou, uma coisa parecida, inclusive, com o que aconteceu com o Maurício, que era enfermeiro, né? Ele, que tinha a especialidade que você escolheu, ele se tornou o seu espírito protetor na área da medicina. Aí o médico que estava de pé começou a sentar. E começou a pensar, né? Eu sou aqui o oftalmologista, imagina. E o cego aqui está falando de coisas que eu mesmo tinha esquecido. Aí o Chico, vendo que o médico estava assim ficando desconcertado, o Chico disse para ele, o nome dele, vocês imaginam o que é a responsabilidade de um médium? Ele está dizendo que o nome dele... Imagina, eu sou espírita. Eu não tenho problema de saúde na vista. Eu posso enxergar, eu posso ouvir. Chega alguém que quer saber se eu estou vendo, e o espírito faz assim, eu digo sim, ele está aí do seu lado. Como é que ele é? E você descreve. Onde é que eu encontrei com ele? Você conta. Aí o espírito fala assim, meu nome era Jaime. Aí você fala, putz, será que esse cara conheceu algum Jaime? Será que esse Jaime era parecido com esse Kaique que eu estou vendo? E se esse espírito não é um embusteiro que está falando um nome que não é verdadeiro só para isso desmascarar ou me levar ao descrédito? Eu não sei o nome dele, não. Não sei, não estou entendendo direito. O Chico disse, e ele está falando que ele se chamava Cenobelino de não sei o que lá. O sobrenome é tão irrelevante diante desse palavrão que é o primeiro nome, que eu nem guardei o segundo nome. Porque se um espírito se apresentasse para mim e dissesse, fala para ele que meu nome era Cenobelino, eu pedia para ir embora já, que se encerrou a consulta, porque eu nunca ia acreditar que alguém se chamasse Cenobelino, com todas as desculpas que os cenobelinos que nos assistem merecem. Eu não sei se vocês já encontraram algum cenobelino na vida, mas se um espírito falasse para mim que se chamava Cenobelino, eu ia mandar ele procurar outro médium, porque eu não ia falar esse nome. Mas o Chico foi lá e disse, você pegou aí, Ana Paula? Está aqui, ó. O Chico disse, é um nome comprido e difícil. Ele diz que se chama Cenobelino de Barros Serra. Tendo ouvido isso, o médico ficou emocionado e disse, Chico, ele foi meu professor na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Era o médico que estava lá, do lado dele, oftalmologista, cuidando do Chico. Cenobelino de Barros Serra. Olha, esse Cenobelino tirou a sorte grande de ter encontrado um médium como Chico, que teve coragem de contar que ele existiu, porque podia chamar Jaime, né, João, Zeca, mas chamar Cenobelino. Você pode até pensar que você não está captando direito o nome, né, que é um nome tão raro, tão estranho. Então você imagina como os espíritos se esforçam, no caso aí do que o Mosias está dizendo, para ajudar essas pessoas
a elas acreditarem, né, que não estão sozinhas. E não é só o Mozia, nós temos aqui várias pessoas que trabalham na área de saúde. E nos assistem também várias pessoas que estão cuidando de outros. E às vezes não são só médicos formados. O espírito de Dona Maria Ribeiro, que é a diretora espiritual, que é a fundadora desta casa, viveu em Bauru no começo do século passado, era uma portuguesa analfabeta, que era parteira, sem curso nenhum, fazia parto, mas não era aquelas parteiras que faziam parto assim, de qualquer jeito, ela já era espírita. Ela pegava essas mães solteiras, essas moças de bordel que acabavam grávidas e por isso fugiam dos lugares e que não podiam voltar para casa, e elas abrigava na sua morada, uma casa de tábua, muito pobre. Cuidava da moça, dava comida, para que a moça não matasse a criança. Fazia o parto de graça, tudo de graça. E ficava com a moça e com a criança até que a criança caísse o umbigo secasse. E ela cuidava dessa criança. E ela não sabia, mas havia certos partos muito complicados. Se já são complicados hoje com todas as facilidades da medicina, imagina no começo do século passado. E então ela, que certamente por ser espírita já naquele período, tinha uma fé muito grande, quando desencarnou, ela veio a descobrir que naquelas horas difíceis, Dr. Bezerra de Menezes a ajudava na realização daqueles partos. Naquele fim de mundo, daquele Bauru pobre daquela época, aqueles bairros de terra, daquelas moças sem recursos, sem reputação, sem esperança, consideradas da pior espécie, pelos homens que as fizeram assim. As mãos de Dona Maria Ribeiro, as únicas mãos que Deus estendia para seres humanos, a fim de que seres humanos cumprissem a missão de serem mães e não de serem assassinas, eram as de Dona Maria. Uma portuguesa sem recurso, mas devotada, decidida. E as mãos dela eram as mãos de Dr. Bezerra. E então, depois da desencarnação, Dona Maria, muito grata a tudo que Dr. Bezerra havia feito, e muito ligada ao seu espírito, tinha um sonho de fundar uma instituição na Terra, que pudesse dar a ela o nome do benfeitor que a ajudou tanto. E na cidade de Bauru existe uma sociedade cristã Maria Ribeiro, aonde ela atendia crianças através das ações beneficentes. Mas quando um grupo recebeu daqui da cidade de Campinas o convite para fundar uma instituição aqui em Campinas, Dona Maria disse que desejava muito fundar uma instituição e colocar nela o nome de Dr. Bezerra. E foi assim que nossa casa foi fundada. Respeitando esse mesmo processo, em que o amor divino tenta salvar vidas, tenta amparar os aflitos. E é exatamente aquilo que nós vemos no mundo espiritual constantemente. Não importa que as pessoas não sejam espíritas, importa que elas possam desejar o bem dos outros. E elas vão ter sempre boas companhias. Estarão sempre sintonizadas no bem, inclusive aquele médico. Vocês veem que na casa dele, que era um pardieiro, ainda ali, o espírito amigo estava intuindo, estava dando-lhe um envolvimento para ajudar outras pessoas. Mas ele, que havia escolhido um contato mais efusivo, ao invés de ter procurado santificar a sua viuvez e tornar-se alguém, uma antena mais em sintonia com as inspirações superiores, ainda assim ele continuava amparado.
Só não recebia mais amparo porque ele mesmo saía do foco. Bacana, não é? Ana Paula, obrigado pela colocação aqui da história do Cenobelino. André, Oi. inclusive, pesquisando, ele foi prefeito de São José do Rio Preto. Ele quem? O doutor Cenobelino. Ah, foi? Foi. Quando foi isso, você sabe? Aqui... Você viu aí ou não? 1948, eu acho. Aqui, ó. É, 1947, isso mesmo. aqui, ó. Eleição para prefeito, Dr. Cenobelino de Barros Serra. Ele está no mundo, está vivo na história de São José do Rio Preto. E era o protetor espiritual do oftalmologista que cuidava do Chico Xavier. Imagina o que é que como você precisa ser sensível para dizer a um médico que está te atendendo que o seu amigo espiritual tem toda essa história. E o médico, se não está enxergando, e se não é espírita, pelo menos vai dizer, olha, eu não sei quem é que está precisando de tratamento nesse consultório. Acho que sou eu que não estou enxergando. Nós tínhamos algumas perguntas ainda da semana passada, e agora vamos atender, ou ver se é possível atendê-las. A Paula Faraco, lá de Mineiros do Tietê, nos escreveu dizendo, tem um livro de Carl Jung, ou Carl Jung, chamado O Homem e Seus Símbolos, que fala sobre todos esses símbolos e imagens presentes na história da humanidade. É um lado científico, mas muito bom como pesquisa. Podemos então dizer que quando a mente explora um símbolo, é sinal de que o significado ou as ideias estão fora do alcance da nossa razão? Bom, Paula, depende, não é? Eu não tenho contato com a visão junguiana, eu não sou nada, menos ainda especialista em questões desse padrão do psiquismo. Mas é interessante que a gente observe certos fenômenos que são do imaginário popular. O que leva alguém que sonha com dente, imaginar que isso é morte. Alguém que sonha com tesoura, imaginar que isso é morte. Alguém que sonha com guarda-chuva aberto, também imaginar que isso é morte. Quer dizer, se é preciso um exercício, uma ginástica mental bastante elástica para a gente acreditar que todas estas coisas têm um simbolismo que levam para a morte. Sonhar com trem pode ser morte, sonhar com avião pode ser morte, sonhar com África pode ser morte, ainda mais na época do Ebola. Quer dizer, as nossas formas de conexão, certamente elas obedecem a alguns padrões ou alguns caminhos, mas eu não posso dizer a você que ele tinha razão. O que é verdade é o seguinte, e isso a história humana destaca. O ser humano é assim considerado racional porque é o único na natureza que pode construir significados sobre símbolos. Nenhum outro é capaz de fazer isso. Nós, sobre símbolos, atribuímos ideias. Os animais não fazem isso. Nenhum outro. E não importa que cultura seja a mais primitiva, ou seja, a mais intelectualizada, todas elas usaram símbolos para transmitir ideias. Aí sim, nós somos seres que podemos agregar significados a imagens. Sejam imagens gráficas, sejam imagens esculpidas, sejam imagens desenhadas. Não importa a maneira pela qual as imagens são colocadas. Mas a linguagem é um processo de símbolos que tem significados. E com eles nós nos comunicamos, transformando os símbolos em sons.
E estes sons, decodificados pelo nosso aparelho auditivo, fazem sentido. Vejam só como é poderoso. Quando alguém chama você pelo nome, ou quando você está em algum lugar e escuta o nome que você tem, ou quando você quer falar sobre uma tal pessoa, ou quando alguém vem falar de uma tal pessoa com você e fala, fulana de tal, sabe a fulana, ou o fulano, nesse momento que você escutou, na sua mente, não apareceu o nome escrito. Alice, Afonso, Cenobelino. Nesse momento, apareceu a imagem da pessoa. Se você a conhece. Se você não conhece, não aparece nada, mas não aparece o nome escrito. Joaquim. Você não fica pensando num J-O-A-Q-U-I-M. E é isso que vem na sua cabeça. Não, você não pensa nisso. Talvez venha uma imagem de um outro Joaquim, que você já conheceu, mas que não é aquele, mas eu pensei no Joaquim que eu conhecia. Mas é a imagem da pessoa, cujo símbolo do nome a representa. Mas o símbolo, a grafia, é tão desprezível perto do símbolo que você não pensa na grafia. Você pensa no símbolo que ela está passando para nós. Tá bom? Obrigado, viu, Paulo? A Andréia Daúde, de Franca. Ouço você dizer que as pessoas gastam muito dinheiro com animais e não com gente. Tem um conhecido que teve o gato atropelado e, para não ficar paralítico, gastou R$4.000 numa cirurgia. O que você diz a respeito? O cara tem dinheiro e gosta do gato. Você quer que eu diga se ele está certo, se ele está errado? Não, isso não sou eu que vai dizer. Não sou eu. O que vai acontecer com ele é exatamente ele que vai a sua conduta com o mundo, com as pessoas, é que vai atestar. Ah, ele viu uma criança ser atropelada, ele levou a criança para o hospital, ele gastou com a criança alguma coisa? Quando ele estiver do outro lado da vida e se defrontar com isso, a sua consciência é que vai dizer se ele fez o correto ou não. Certamente é uma pessoa desprendida. Pelo menos no que diz respeito ao amor aos animais. Agora, quando nós falamos sobre este tema, nós não dissemos que as pessoas não devam ser assim com os animais. Nós dissemos que elas têm que ser assim também com as pessoas. Não só com os animais. Ou ela é assim, ou ela apenas está fazendo isso por uma projeção frustrada, por uma forma de se desculpar no egoísmo com o ser humano, tratando do bicho. Eu não trato de ninguém, mas do bichinho, coitadinho, eu cuido. Então, é este o aspecto que nós estamos realçando. Não é que a pessoa não deva fazer o que ela fez mal. É ótimo, ela tem essa capacidade, ela é desprendida, ela tratou de um ser que vai estar vivendo. Ótimo, parabéns, que bom. Faz isso com os outros? Aí eu não conheço a pessoa, não posso dizer. Viu, Andréia? Muito obrigado. Aí ela fez uma pergunta dessa semana. Aquela da semana passada, Ana Paula? Ok. A Andréia também, lá de Franca, nos diz: gostaria de saber se as pessoas com quem sonhamos existem, no mundo físico ou espiritual, e os lugares que visitamos são reais. Nós já comentamos isso, Andréia, nos programas, nas palestras anteriores, nas quartas-feiras passadas. Podem ser verdadeiros, como podem ser fruto das nossas ideias, podem ser frutos do nosso psiquismo, podem ser frutos do que nós conversamos, frutos do que nós lemos, do que nós assistimos. Você sonha com uma pessoa ou com um filme de terror, com um ser monstruoso, você pode ter trazido isto de cenas que você arquivou, de algum filme feio que você assistiu, de uma conversa, de uma briga que você teve. Então, os sonhos são expressões daquilo que nós comemos, daquilo que nós pensamos, ou dos lugares verdadeiros para onde vamos. Como que nós sabemos quando é e quando não é? Entre nos programas que nós já comentamos aqui, o estudo do sonho e do sono, do sono e dos sonhos que fizemos.
São 6 horas de programas de rádio, 3 programas de 2 horas cada um, além dos programas de TV falando sobre o sono e os sonhos. Assista, Andréia, você vai entender muitas dessas coisas. Obrigado pela sua pergunta. A Filomena de Santos, no caso da pergunta 406, nessa situação, devemos nos precaver contra essa pessoa ou ignorar o sonho? Devemos aprender, Filomena. Devemos aprender. Se isso está sendo uma realidade, devemos aprender se estamos fazendo as mesmas coisas. Não devemos começar a nos... não, eu pensei que essa pessoa era uma santa, mas ela não é. Não vou mais na casa dela. Amanhã nem vou cumprimentá-la. Não, porque você pode estar sendo vítima de uma ilusão ou de alguma coisa que nós mesmos projetamos naquele momento. Agora, naturalmente, nós devemos aproveitar essa experiência para pensar assim, puxa vida, se essa pessoa estava fazendo alguma coisa que é estranha, o que eu estava fazendo lá, no mesmo lugar, vendo isso? Hein, Filomena? Nossa, sonhei com a pessoa no bordel, ela estava lá dançando pelada. E o que você estava fazendo lá? Não você, Filomena. A pessoa que estava sonhando com isso. O que você estava no mesmo lugar fazendo, na mesma hora? Por que você foi para lá? Por que nós fomos para lá? Quer dizer, e se alguém viu a gente ir lá também, né? É isso que nós devemos nos lembrar. Os outros aprenderão, nós também. Mas é bom a gente aprender com nossas experiências. E assim evitar preconceitos por causa do sonho. Coisa que você vai ver no livro Despedindo-se da Terra, é muito facilmente construído por entidades trevosas, quando nossa invigilância o permite. Inclusive em relação à família, inclusive em relação a desavenças de marido-mulher, mulher-marido, por causa de sonhos. A mulher tem um sonho que o marido está fazendo uma traição. No dia seguinte ela acorda. Como vai ser difícil o dia desse marido no dia seguinte. E ele pode não ter feito nada. Mas ela sonhou. Se ela não tiver equilíbrio, ela poderá ficar com aquilo no subconsciente desde cedo começar a dar pancada no coitado. Coitado? Coitado sim, eu quero ver meu sonho como ele estava lá. Coitado era de mim. Então, se você não entende o mecanismo do sonho, você pode ser vítima de ilusões oníricas. É por isso que os espíritos pedem que nós tenhamos muita seriedade ao nos preparar para dormir. Sem contar, é claro, do ambiente da nossa família, para não ser que nem a casa do médico, né? Que daí ninguém consegue dormir sossegado. Nós agradecemos a pergunta de todos vocês, obrigado, Filomena. Na semana que vem nós vamos continuar com a pergunta 407. Vamos então agora fazer a prece, encerrando o encontro de hoje. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas que pudemos pensar, que as forças espirituais possibilitaram que nós meditássemos, por aquilo que aprendemos a respeito dessa bondade sublime que usa tudo o que pode para levar o bem a toda parte. Que nós saibamos ser bons instrumentos, que a nossa boca seja a boca que fala o que Deus deseja, que as nossas atitudes atuem como se fosse você, Jesus, atuando no mundo, com todos os nossos problemas, com todas as nossas deficiências, mas com a qualidade da bondade no pouco que fizermos. Obrigado por sabermos que Deus não nos despreza, porque não despreza nem o materialista que pensa em ganhar dinheiro, se ele pode fazer o bem, até sem querer fazer. Como não haverá de ajudar aqueles que já aprenderam a se desprender um pouco
e que, mesmo precisando sobreviver, estão tentando amar mais do que ser amado. Muito obrigado, Jesus, pelos ensinos que cristalizam em nós valores eternos e que a sociedade de hoje tem desperdiçado, tem desprezado, tem ironizado, tem ridicularizado, mas que aqueles que perseverarem encontrarão o destino que os leva à salvação de si mesmos. Que possamos voltar ao nosso lar com a certeza de que amanhã, se Deus permitir que cheguemos até lá, há um novo mundo a viver, a construir e a realizar nos ideais que o Pai preparou em nós para que vivêssemos. Agradecidos, deixamos em silêncio a prece com a qual terminamos o estudo desta noite. Pai nosso,